Forma interrogativa em francês. São 3 os casos que a gente vai usar para fazer perguntas em francês. Então, a entonação, a inversão e o uso dessa sentença aqui, dessa estrutura est-ce que. Est-ce que. Vamos ver isso então na prática. Vai, bora lá. Aqui a gente tem as formas afirmativas, né, das frases e aqui as formas interrogativas. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, tu as bien dormi, tá? Você dormiu bem. Aqui a gente tem o passé composé, né? Então o verbo aqui avoir e aqui o verbo é dormir. Então o a dormir que dá a intenção de dormiu, tá? Dormiu. Então você dormiu bem, tá? Então é uma afirmação. Você dormiu bem, ok? Ah, mas eu não conheço o passé composé ainda, Thales. Não tem problema, a gente só está aqui, realmente o objetivo dessa aula é te fazer entender a forma interrogativa, tá? Talvez uma coisa ou outra você não vai saber, mas tudo bem. Vamos indo juntos, vamos tentar entender o assunto dessa aula, primeiramente. Tá bom? Então, a forma afirmativa, eu digo tu as bien dormi, você dormiu bem, a forma afirmativa. Agora, para fazer uma pergunta, o que eu vou dizer? Eu vou mudar a entonação no final, entonação crescente, ela vai crescendo. Tu as bien dormi? Né? Cresce essa entonação para cima crescente é como a gente faz pergunta também em francês, né? Você dormiu bem, né? Você dormiu bem, né? Vai crescendo a entonação, mesma coisa no francês. Tu as bien dormi? Assim que faz pergunta com a entonação, ok? Então, tu as un animal de compagnie. Aqui é uma forma afirmativa. Você tem um animal de estimação, ou seja, um pet. Então, forma afirmativa. Tu as un animal de compagnie. Forma interrogativa, a gente vai mudar a entonação no final, como no português, para fazer pergunta também. Tu as un animal de compagnie? Pergunta. Elle est encore là. Ela ainda está lá. Elle est encore là? Elle est encore là? Ela ainda está lá. Je suis en retard. Eu estou atrasado. Je suis en retard. Je suis en retard? Não sei qual situação ele se perguntaria. Eu estou atrasado. Mas, de repente, ele está numa situação ali, se ele não sabe, será que eu estou mesmo? Je suis en retard. Né? E aqui, elle mange de la glace. Então, ela literalmente aqui é come, né? Mas em português a gente traduz como toma. Então, ela toma sorvete. De la glace. Glace é sorvete. Elle mange de la glace. Ela toma sorvete. Então, é uma pergunta, ok? Aí ela está se perguntando, será que é isso? Então, a gente viu aqui o primeiro exemplo. Mudamos a entonação. E aí, com essa entonação crescente, a gente faz a pergunta, como no português, ok? É uma maneira ok de fazer pergunta, tá? Agora, a gente vai ver mais outras 2 formas. Então, a gente tem aqui a entonação, depois a gente vai ver aqui a inversão, e depois a gente vai ver estruturas com est-ce que. Bom, vamos lá. Aqui, uma primeira pergunta seria, je peux parler avec toi? Se a entonação não mudasse, seria uma forma afirmativa, né? Se eu falasse assim, ó, je peux parler avec toi. Eu posso falar com você. Então, je peux, eu posso falar avec, com toi, você. Mas, se eu tenho essa entonação de pergunta, então, je peux parler avec toi? Posso falar com você? Essa é a forma da entonação. Agora, a gente tem também a forma da inversão. Tá? Quando eu troco esse peu aqui, eu inverto, faço a inversão do je com peu, ele vira puis, puis-je, tá? Puis-je. Por que acontece isso? Bom, fenômeno quando a gente faz a inversão, especificamente com esse verbo aqui, poder, tá bom? Peux-je não existe em francês, tá? Sim, desculpa, mas quando a gente bota e faz a inversão, peux-je não existe. A gente precisa substituir por esse puis. Por quê? Porque fica mais bonitinho. Os franceses quiseram assim, a gente tem que aceitar. Bom, o que você precisa saber aqui é não existe peux-je. Peux-je não existe. Puis-je. Fica mais bonitinho, não fica? Puis-je, por isso que eles trocaram. Então, nesse caso específico, é puis, troca. O peu vira puis. Mas depois, não. Em todos os outros casos a gente não muda, tá bom? Então, puis-je parler avec toi? Posso falar com você? O que eu fiz? Eu fiz a inversão. Tá vendo esse tracinho aqui? Esse é o tracinho que a gente chama de trait d'union. Trait d'union. É o tracinho, é o hífen que a gente chama em português. Tá? Esse hífen aqui ele marca que ocorreu uma inversão. Eu troquei o peu, passei para cá, e o je eu passei para lá. Ou seja, puis-je.
tá bom? Puis-je parler avec toi? Essa inversão, ela dá o quê? Ela dá um pouco mais de formalidade, tá? Um pouco mais de formalidade quando a gente faz a inversão. E também para fazer pergunta a gente usa puis-je parler avec toi? Ok? E depois aqui a gente tem a forma est-ce que, que é essa forma aqui. Então, est-ce que je peux parler avec toi? Tá? É como se eu mantesse a primeira estrutura aqui, só que eu adicionei um est-ce que antes. Então, je peux parler avec toi. Agora eu vou adicionar um est-ce que. Est-ce que je peux parler avec toi? Posso falar com vocês? O que esse est-ce que está fazendo aqui? Ele dá a intenção de pergunta. Você nem começou a fazer pergunta ainda, mas você já começou com est-ce que... Já vem com essa ideia de pergunta automática. A gente sabe que é uma pergunta. Começou com est-ce que, a gente... Opa! Est-ce que je peux parler avec toi? Posso falar com você? Então, essa... Para quem estudou inglês alguma vez aí, sabe um pouquinho, o do, quando a gente começa uma frase com do you have, ou do, quando a gente começa com esse do, você sabe que é uma pergunta, né? Então aqui é a mesma coisa no francês, começou com est-ce que já sabe que é uma pergunta, beleza? Não precisa nem vir com aquela super entonação ali no começo, beleza? Começou com est-ce que, pergunta. Fez a inversão, vem pergunta por aí. Trocou a entonação no final, pergunta também, ok? Depois, aqui, où tu vas? Você vai onde? Où tu vas? Né? E aqui, o vas-tu? De novo, a gente fez a inversão, né? Aqui é o verbo, né? Aller, né? No caso, vas-tu. Então, o tu vais, né? Onde tu vais? Ou onde vais tu? Literalmente, se eu traduzir assim, a gente fez a inversão. Tem o tracinho ali, ó, a gente sabe que tem inversão. Então, achou o tracinho, viu que tem um tracinho, é porque aconteceu uma inversão ali do pronome pessoal com o verbo. Meu Deus, que são esses nomes, né? A gente vai trocar, então, o tu, essa galera que se chama tu, ele, ela, nós, vós, eles, essa galera aí que são os pronomes pessoais, com o verbo. O verbo aí é uma ação que está sendo feita aí, beleza? Então, a gente fez... Você está vendo o tracinho ali, que é o trait d'union, então aconteceu uma inversão, tá? Para fazer a pergunta, deixa a pergunta mais formal ainda mais. Où vas-tu? Beleza? Depois a gente tem aqui, où est-ce que tu vas? Agora tem esse est-ce que, só que ele está depois do où, né? Então, onde, est-ce que não tem nenhuma tradução direta, assim, nesse caso, où est-ce que tu vas? Onde você vai? Tá? O est-ce que dá a ideia de pergunta, mas não necessariamente tem uma tradução. Ufa, quanta coisa, né? Bom, mas fica calmo, a gente está avançando aí no seu progresso, aí você está evoluindo, você está entendendo bastante coisa. Bora lá. Então, tu aimes voyager? Você gosta de viajar? E aqui, aimes-tu voyager? Com a inversão, né? Aimes-tu, eu troquei aqui, ó, o aime veio primeiro, pro tu. Como é que eu sei? Tem o tracinho ali, ó. O tracinho marca que aconteceu a inversão. Aimes-tu voyager? Deixa um pouquinho mais formal. O formal, ele é legal de usar... A inversão é legal de usar com o vous, tá? Com o vous, porque o vous é mais formal. Aí você quer deixar ainda mais formal, super formal. Aí faz sentido você usar a inversão. A inversão com tu não faz tanto sentido, porque se você está falando com alguém informalmente, você vai preferir usar o primeiro, né? Mais fácil. Aqui a gente vai inverter com o vous. Aí você tem que conjugar os verbos usando o vous, ok? E não o tu. Mas aqui fica mais fácil de te ensinar, de apresentar o tópico, enfim, usando o to. Nesse caso, eu estou usando to, mas você vai lá na conjugação do verbo aimer, que é esse verbo aqui, e bota lá para vous. Você vai fazer a mesma coisa, o exercício aí fica de atividade de casa, e você vai usar o vous. Aí você vai ver todos os verbos aí com o vous ao invés do to. Já ficou um exercício bem bacana de atividade para você fazer depois. Beleza. E o est-ce que? Est-ce que tu aimes voyager? Ou seja, aquele est-ce que não tem uma tradução direta, mas vai dar a ideia de pergunta. Tu aimes voyager? Então você gosta de viajar? Todos os três significam a mesma coisa. Bom, vamos ver mais alguns exemplos para você fixar bem isso daqui, para a aula valer a pena. Então, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Então, você pode me passar o sal, por favor? Como que fica com a inversão? Pensa aí. Se quiser, dá um pause aí e pensa e depois me fala como é que ficou, tá? Então, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Né? Você pode me passar o sal, por favor? Como que fica com a inversão, então? Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? Então, eu fiz a inversão aqui, ó. Verbo com pronome pessoal. Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? E com est-ce que, como que fica essa pergunta aqui com est-ce que?
Se quiser dar pause, bom, vou mostrar agora. Est-ce que tu peux me passer les sels, s'il te plaît? Então, eu só acrescentei um est que nessa primeira sentença aqui. Est-ce que tu peux me passer les sels, s'il te plaît? Próxima pergunta. Tu vas à la plage aujourd'hui? Tu vas à la plage aujourd'hui? Você vai à praia hoje? Como que fica então com a inversão? A gente vai inverter aí o verbo e o pronome pessoal. Como que fica? Vamos ver. Vas-tu à la plage aujourd'hui? Vas-tu à la plage aujourd'hui? Você vai à praia hoje? Então, mesma coisa, só que aconteceu a inversão aqui. Agora, com est que, como que fica então essa sentença com o est que? Vou mostrar, bora lá. Est-ce que tu vas à la plage aujourd'hui? Então, de novo, repetiu essa primeira sentença aqui, só que eu usei um est que. Est-ce que tu vas à la plage aujourd'hui? E a última dessa aula, a última sentença, então. Tu as bien dormi? Você dormiu bem? Essa aqui a gente viu lá no comecinho da aula, mas agora a gente vai ver com todos os outros aí. Todas as outras formas de fazer pergunta também. Tu as bien dormi? Você dormiu bem? Agora, como que eu faço essa pergunta com a inversão? Bora? Pensou aí? Dá pausa se precisar, eu vou mostrar. As-tu bien dormi? Então, eu inverti, né? Aqui é o verbo, né? Avoir, tu as, tá conjugado para tu. Então, as-tu bien dormi? Você dormiu bem? E com est que, como que fica, então, a pergunta com est que? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Então, o est que não tem tradução direta nenhuma. Ele só dá ideia de pergunta, como o do no inglês. Aqui a gente faz a inversão, né? Pronome personnel e verbo, né? E aqui simplesmente a gente bota a entonação. Agora eu acho que ficou mais claro, né? São essas as maneiras que a gente tem para fazer pergunta em francês. Por que que ainda tem um pouquinho mais que isso? Porque aqui eu fiz para tu, mas se você quiser você pode conjugar o verbo para vous. E fazer todos esses exercícios aí que a gente já viu, né? As mesmas frases você pode reescrever, ao invés de conjugar para tu, né? Tu peux, seria vous pouvez. Aí, pouvez-vous me passer les sels, s'il te plaît? Né? Ou est-ce que vous pouvez me passer les sels, s'il vous plaît? Você mudaria o s'il te plaît para s'il vous plaît, que ficaria formal. Mas é possível também com vous, ok? Vocês entenderam isso? Ficou claro? Bom, galera, finalizamos essa aula de forma interrogativa. Espero que agora vocês tenham entendido como que funciona a forma interrogativa em francês. Tá? Você pode usar tanto a entonação, quanto você pode fazer a inversão ali do pronome pessoal e verbo. E você pode também usar a formulazinha, né? A sentença, né? Você pode usar o est que na frente aí da sua frase. Beleza? Galera, minhas redes estão aqui, me sigam lá no Instagram, por favor, para mais conteúdo de aprendizagem de idiomas, se vocês quiserem, obviamente, e para conteúdo de francês no Thales Francês. Meu canal no YouTube, as redes estão todas aqui embaixo. E galera, foi um prazer gigantesco estar com vocês mais uma vez. Grande abraço e tchau, tchau.